Uma das maiores críticas feitas às histórias de super-heróis é a constante falsa morte de seus personagens. Ao longo de décadas de quadrinhos, vimos inúmeras mortes marcantes que definiram gerações inteiras de leitores, como a morte da Gwen Stacy, do Superman, do Capitão América. Por um momento, todas essas pareciam acontecimentos irreversíveis. Mas não importava quanto tempo passasse, mais cedo ou mais tarde, esses personagens sempre encontravam um caminho de volta. Com o passar dos anos, aquilo que antes era um dos momentos mais impactantes de uma história acabou se tornando apenas mais um recurso narrativo. Hoje, heróis morrem e ressuscitam tantas vezes que boa parte dos leitores já não acredita mais quando uma grande editora anuncia a morte de um personagem. Afinal, todos sabem que, cedo ou tarde, ele estará de volta. E esse talvez seja um dos maiores problemas das histórias da Marvel e da DC, a sensação de que nenhuma consequência é realmente permanente. Mas, dentre tudo isso, existe uma grande exceção. Um herói que morreu nos anos 80 e nunca mais voltou. Um personagem que talvez não esteja entre os mais populares da Marvel, mas que protagonizou uma das histórias mais importantes da editora e mudou completamente a forma como as mortes eram tratadas nos quadrinhos. Hoje vamos descobrir por que o Capitão Marvel foi o único herói que morreu para sempre. O Capitão Marvel surgiu ainda na década de 60. Criada por Stan Lee e Gene Colan, seu verdadeiro nome era Mar-Vell, um oficial do poderoso Império Kree, uma civilização alienígena que havia construído um dos maiores impérios de toda a galáxia, conquistando planeta após planeta e impondo seu domínio sobre inúmeras espécies. Mar-Vell fazia parte dos chamados Kree Rosas, uma ramificação da raça original que surgiu após séculos de miscigenação com outros povos do universo. Apesar de serem maioria dentro do Império, o poder continuava concentrado nas mãos dos Krees azuis, responsáveis por governar e comandar a expansão militar da civilização. Como um oficial do exército Kree, Mar-Vell recebeu uma missão aparentemente simples: viajar até a Terra, se infiltrar entre os humanos e reunir informações que preparariam o planeta para uma futura invasão. Mas algo inesperado aconteceu. Ao conviver com a humanidade, Mar-Vell passou a enxergar nos seres humanos algo que jamais havia encontrado em seu próprio povo. Mesmo frágeis e tecnologicamente inferiores, os humanos demonstravam coragem, compaixão e uma capacidade quase irracional de lutar por aquilo que acreditavam. Pela primeira vez em sua vida, ele começou a questionar os ideais do Império Kree, um império que via outros povos apenas como territórios a serem conquistados. Essa visão, no entanto, teve um preço altíssimo. Ao desafiar as ordens de seus superiores e se recusar a participar da invasão da Terra, Mar-Vell foi considerado um traidor. Como forma de punição, o Império assassinou a mulher por quem ele era apaixonado, rompendo de vez qualquer vínculo que ainda existia entre ele e sua antiga pátria. Foi então que Mar-Vell tomou uma decisão definitiva e abandonou seu povo para proteger a humanidade. Assumindo a identidade do cientista Dr. Walter Lawson, passou a atuar na Terra como o Capitão Marvel, um nome que representava exatamente aquilo que ele buscava inspirar: alguém extraordinário capaz de despertar esperança mesmo diante das maiores ameaças. Quem assistiu ao desenho dos Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, provavelmente vai reconhecer essa origem, já que boa parte desses acontecimentos foi adaptada em alguns episódios da série. Com o passar dos anos, Mar-Vell passa a agir basicamente como um super-herói espião, enfrentando ameaças alienígenas que, na maioria das vezes, estavam concentradas na Terra. Apesar da origem interessante, a Marvel e o próprio Stan Lee nunca pareciam saber exatamente o que fazer com o personagem. Ele não possuía o mesmo carisma de heróis como o Homem-Aranha ou o Quarteto Fantástico, seu visual lembrava muito mais um astronauta do que um super-herói e suas histórias raramente conseguiam se destacar dentro da editora. Aos poucos, o Capitão Marvel acabou se tornando apenas um herói de segundo escalão, sem um grande apego por parte dos leitores. Foi então que, em 1973, um quadrinista chamado Jim Starlin assumiu primeiro os desenhos e, pouco tempo depois, também os roteiros da série do Capitão Marvel, passando a ter praticamente controle criativo total sobre o personagem. E essa mudança redefiniria completamente o herói.
A transformação começa pelo próprio visual, o antigo uniforme branco e verde abandonado para dar lugar a um icônico traje vermelho, azul e dourado. Muito mais marcante e com uma identidade própria. Mar-Vell também ganha novos poderes, mas a maior mudança acontece nas suas próprias aventuras. Se antes suas histórias eram, em sua maioria, aventuras de espionagem alienígena na Terra, com Starling elas passam a acontecer predominantemente no espaço. Esse detalhe é importante porque Jim Starlin é talvez o principal responsável pela construção de todo o universo cósmico da Marvel. Foi durante sua passagem pelo herói que surgiram conceitos e personagens que definiram essa mitologia por décadas. O maior deles é Thanos, o Titã Louco, criado justamente para ser o principal antagonista do Capitão Marvel. Ao seu redor, Starling também apresenta Eros, seu irmão, desenvolve toda a mitologia de Titã, cria Drax, o Destruidor, em uma versão bem diferente daquela que a gente viu no cinema, além de introduzir a própria personificação da morte, uma entidade que se tornaria uma das figuras mais importantes de todo esse universo. Todos esses elementos culminariam em algumas das maiores sagas cósmicas da Marvel, como por exemplo a Guerra de Thanos, consolidando Mar-Vell como o principal protagonista desse núcleo espacial e o maior adversário do próprio Thanos. E, ironicamente, foi justamente Jim Starlin o homem que escreveria o capítulo mais importante de toda a trajetória do herói, que é a sua morte. Mesmo tendo introduzido conceitos e personagens que se tornariam fundamentais para todo o universo cósmico da Marvel, o Capitão Marvel jamais alcançou o mesmo prestígio de heróis como o Homem-Aranha, o Hulk ou os X-Men. E após a saída do roteirista, o personagem voltou a perder espaço. Outros roteiristas assumiram a revista, mas nenhum conseguiu reproduzir a mesma qualidade de suas histórias e as vendas começaram a cair ainda mais. Foi então que o próprio Starlin fez uma proposta inusitada para a Marvel. Em vez de tentar relançar o personagem mais uma vez, ele sugeriu algo praticamente impensável para uma editora de super-heróis: encerrar definitivamente a história de Mar-Vell. O Capitão Marvel não era um dos grandes expoentes da empresa, não vendia milhões de exemplares e justamente por isso Jim acreditava que aquela era a oportunidade perfeita para dar ao personagem um verdadeiro final. Em vez de vê-lo se tornar apenas mais um herói esquecido, ele queria concluir toda a narrativa que vinha construindo desde os anos 70. E a Marvel aceitou a ideia. Assim, em 1982, a editora publica sua primeira graphic novel, intitulada A Morte do Capitão Marvel. E com isso surge então um dos maiores clássicos dos quadrinhos de todos os tempos. A história se inicia com Mar-Vell sozinho em sua nave espacial, gravando uma mensagem de voz. Enquanto registra seus pensamentos, ele relembra toda a sua trajetória, desde sua chegada à Terra como um espião Kree, sua união aos Vingadores, seu serviço em defesa da humanidade e sua ascensão como um dos maiores protetores do universo. Mas algo havia mudado. Nos últimos meses, Mar-Vell já não se via mais como um super-herói em atividade. Estabelecido em Titã, ele levava uma vida muito mais tranquila, como se no fundo sentisse que seus dias como defensor da galáxia estivessem chegando ao fim. Depois de seu último grande confronto contra Thanos, encerrado quando Adam Warlock transformou o Titã Louco em uma estátua de pedra, parecia que sua missão finalmente havia terminado. Sua reflexão é interrompida pela chegada de Star Fox e Mentor, pai de Thanos. Os dois vieram buscá-lo para uma missão aparentemente simples: recuperar a estátua de Thanos e transportá-la para Titã, onde permaneceria sob vigilância. E tudo parecia correr normalmente. Ao chegarem ao local, porém, o grupo é surpreendido por antigos soldados de Thanos que acreditavam que seu líder ainda iria retornar. Mas a batalha é extremamente fácil. Diante da experiência e do poder dos três heróis, os seguidores do Titã Louco são derrotados sem grandes dificuldades. Mas logo após o combate, algo inusitado acontece. Mar-Vell começa a tossir de forma intensa. A tosse é tão forte que ele quase desmaia, deixando Star Fox e o Mentor completamente confusos. O mais estranho é que ele sequer havia sido atingido durante a luta. Tentando tranquilizá-los, Mar-Vell insiste que aquilo não passa de um mal-estar passageiro. Mentor, no entanto, não aceita a explicação e exige que ele realize uma série de exames médicos assim que retornarem a Titã. Sem ter mais como evitar o assunto, Mar-Vell concorda.
No fundo, ele já sabia que havia algo errado. Graças à sua ligação com a energia cósmica, seus poderes lhe davam uma percepção extremamente precisa do próprio organismo. Ele conhecia cada mudança em seu corpo e sabia que aquilo não era apenas uma simples tosse. Os exames confirmaram aquilo que ele já sabia. Há meses conciliando suas missões como super-herói, Mar-Vell vinha procurando uma cura para aquela doença que ele havia descoberto. Mas nenhuma civilização, por mais avançada que fosse, havia conseguido ajudá-lo. Mentor então revela o diagnóstico. Em Titã, aquela enfermidade descoberta era conhecida como decadência interna. Entre os Kree, recebia o nome de enegrecida. Já na Terra, ela tinha um nome muito mais familiar: câncer. A escolha do Jim Starlin de tratar desse tema dentro da HQ também conversa diretamente com a sua própria vida. Pouco tempo antes de escrever a HQ, o autor havia perdido seu pai para o câncer. My own father had passed away from cancer a year before then or something like that. And when Jim Shooter approached me to do this and with the idea that we would kill off Captain Marvel so they could do a new version, I went through about 4 or 5 different plots that I kept throwing out because they were all heroic and him dying, and some explosion or something at the end. And I kept saying, well, I've seen this before. And finally, I don't know what kicked me onto my dad's death and grafting that onto the story. And the funny thing was when I turned in the plot, Por isso, a morte do Capitão Marvel nunca foi apenas uma despedida do personagem. Era também uma forma do Starlin de lidar com o próprio luto e transformar uma experiência profundamente pessoal em uma história sobre a finitude da vida. O mentor fica completamente perplexo com o diagnóstico. O câncer era uma doença extremamente rara em Titã e ele simplesmente não conseguia compreender como um ser tão poderoso quanto o Capitão Marvel poderia ser derrotado por algo aparentemente comum. E depois de analisar todos os exames, ele chega a uma conclusão devastadora. Segundo seus cálculos, Mar-Vell tinha apenas 3 meses de vida. O herói explica que tudo começou 7 anos antes, durante uma batalha contra o vilão Nitro, onde naquele confronto ele inalou uma substância tóxica conhecida como Composto 13. Responsável por desencadear o câncer em seu organismo. Sua ligação com a energia cósmica retardou o avanço da doença durante anos, permitindo que continuasse lutando como herói. Mas agora nem mesmo seus poderes eram capazes de impedir o inevitável. Mentor promete entrar em contato com todas as grandes civilizações do universo. Não importava se seriam os Skrulls ou até mesmo os próprios Kree, ele faria qualquer coisa para encontrar uma cura. Mar-Vell, porém, já não compartilhava da mesma esperança. No fundo, ele sabia que havia procurado uma solução durante anos, e se nem todas as tecnologias mais avançadas do universo haviam conseguido salvá-lo até aquele momento, dificilmente alguém conseguiria fazê-lo agora. Sem mais batalhas para travar, ele passa a revisitar a própria vida. Recorda sua formação como soldado Kree, os dias em que viveu como espião na Terra, as amizades que construiu e o amor que encontrou ao lado de sua esposa. E talvez o momento mais difícil de todos tenha sido justamente revelar a ela que estava morrendo. Em seguida, Mar-Vell retorna à Terra para encontrar uma das pessoas mais importantes de sua trajetória. Rick Jones foi seu antigo parceiro de aventuras cósmicas que agora levava apenas uma vida comum como músico. Ao rever o amigo, Mar-Vell deixa a felicidade do reencontro de lado e diz toda a verdade. Explica que seu estado é irreversível e que suas chances de sobreviver são inferiores a 1%. Rick simplesmente se recusa a acreditar. Afinal, aquela não era a primeira vez que viu o Capitão Marvel desafiar a morte. Durante anos, testemunhou seu amigo derrotar inimigos capazes de destruir planetas, sobreviver a guerras cósmicas e escapar de todas as situações aparentemente impossíveis. Na cabeça do Rick, aquela seria apenas mais uma batalha para vencer. Mas Mar-Vell já não pensava dessa forma, ele havia perdido a esperança há muito tempo antes daquele diagnóstico. Mas Rick se recusava a aceitar aquela resposta. Mesmo que Mar-Vell já tivesse aceitado a sua morte, Rick ainda não estava preparado para perder seu melhor amigo. Inconformado, Rick reúne os maiores heróis da Terra em busca de uma solução. Se existia alguém capaz de salvar o Capitão Marvel, certamente seria os Vingadores.
Mas a reunião rapidamente se transforma em um enorme sentimento de impotência. Nenhum dos heróis sabia como combater aquela doença. Tony Stark, Reed Richards, Hank Pym, Pantera Negra, alguns dos maiores gênios científicos da história simplesmente não possuíam uma resposta, o que deixa Rick completamente revoltado. Como era possível que homens capazes de construir armaduras tecnológicas, viajar pelo espaço, criar máquinas impossíveis e desenvolver invenções que pareciam desafiar as próprias leis da física, além de outros personagens como o Doutor Estranho, que possuía um conhecimento extremamente profundo de magia, fossem incapazes de curar uma doença que atingia milhões de pessoas? Nessa parte, o Jim Starlin faz uma crítica bastante pertinente à própria lógica dos quadrinhos de super-heróis. As HQs de super-heróis sempre utilizaram a inteligência dos personagens apenas para a criação de armas, portais interdimensionais, máquinas do tempo ou coisas do tipo. Ou seja, toda essa genialidade quase sempre era utilizada para resolver apenas conflitos entre heróis e vilões, raramente sendo aplicada para enfrentar problemas reais da humanidade. Mesmo assim, os Vingadores se recusam a desistir e iniciam uma verdadeira corrida contra o tempo, buscando qualquer possibilidade de cura. Enquanto seus amigos procuram desesperadamente uma solução, Mar-Vell decide apenas viver o resto da vida que lhe resta. Ele então passa seus últimos dias ao lado de sua esposa Elysius. Os dois aproveitam cada instante juntos, tentando encontrar algum conforto diante de um destino que parecia inevitável. Mas conforme os dias se passam, torna-se cada vez mais difícil esconder a realidade. Mesmo mantendo a postura firme que sempre o definiu, Mar-Vell admite que sente medo. Pela primeira vez, o herói reconhece que ama a vida que construiu e que sentirá falta dela. A doença também começa a afetar o seu corpo finalmente. Ele perde peso rapidamente, abandona o uniforme que o acompanhou durante tantos anos e passa a apresentar uma aparência cada vez mais frágil e envelhecida. Na tentativa de lhe dar um pouco mais de tempo, o mentor desenvolve um colete capaz de retardar sua degeneração celular em cerca de 20%. Não era uma cura, mas era algo que permitia lhe viver pelo menos por mais alguns dias. Mar-Vell então faz um último pedido a Star Fox. Quando ele se for, gostaria que seu amigo cuidasse de Elysius, a mantendo sempre em segurança. Era um pedido simples, mas carregava todo o peso de alguém que já havia aceitado a própria morte. Pouco depois, ele volta à cabine de sua nave e continua gravando a mensagem de voz que ouvimos no início da história. Enquanto registra suas últimas lembranças, recorda também como conheceu Elysius. Criada por Thanos para se tornar uma assassina, sua missão era eliminar o Capitão Marvel. Mas ao invés de destruí-la, Mar-Vell conseguiu libertá-la da influência do Titã Louco. Com o passar do tempo, aquilo que começou como uma tentativa de assassinato acabou se transformando em amor. Os dois se casaram e planejavam viver juntos em Titã, construir uma família e envelhecer lado a lado. Agora, porém, todos aqueles planos permaneceriam apenas como sonhos que jamais seriam realizados. É nesse momento que, pela primeira vez na história, Mar-Vell perde completamente o controle. Uma dor intensa atravessa todo o seu corpo e, tomado pela frustração, ele destrói o painel onde gravava sua mensagem. Como era possível que, depois de sobreviver a guerras intergalácticas, enfrentar Thanos e desafiar entidades cósmicas e derrotar seres com poderes muito maiores que ele próprio, seria o seu próprio corpo o responsável por a sua derrota? Enquanto isso, os Vingadores e o Mentor continuavam buscando desesperadamente uma cura. Após inúmeros estudos, eles finalmente chegaram a uma péssima conclusão. As pulseiras quânticas, responsáveis por canalizar boa parte dos poderes do Capitão Marvel, também haviam retardado o avanço do câncer durante todos aqueles anos. Mas existia um grave efeito colateral. A mesma energia que mantinha Mar-Vell vivo rejeitava qualquer tentativa de tratamento. Toda forma de quimioterapia ou intervenção médica era simplesmente anulada pelos braceletes. A solução mais óbvia seria removê-los, mas isso era impossível. Sem eles, o câncer avançaria de maneira imediata e Mar-Vell morreria praticamente na mesma hora. Nesse momento, todos começam a perceber que não vão conseguir salvar seu amigo. Mar-Vell então desmaia diante de todos.
A partir dali, seu estado se agrava cada vez mais. Incapaz de sequer levantar da cama, o protetor do universo passa seus últimos dias completamente imobilizado, vendo seu corpo definhar pouco a pouco. Com a notícia de que seu fim estava próximo, heróis de toda a Terra e de diversos cantos da galáxia viajam até Titã para se despedir daquele que durante anos lutou ao lado deles. Cada um dos heróis representa uma despedida diferente e uma das mais emocionantes é a do Homem-Aranha. Ao entrar no quarto e ver o estado de Mar-Vell, Peter simplesmente não consegue conter as lágrimas. Devastado, ele pergunta como alguém tão poderoso, um homem que enfrentou diversas ameaças, poderia morrer daquela maneira. Essa reação conversa diretamente com a própria trajetória do Homem-Aranha, já que durante toda a sua vida, Peter perdeu pessoas que amava sem conseguir fazer nada para salvá-las. Tio Ben, Gwen Stacy, o Capitão Stacy. Agora, mais uma vez, ele via alguém importante escapar de suas mãos sem que pudesse fazer absolutamente nada. Fera tenta confortá-lo, dizendo que, mesmo sendo super-heróis, eles continuam sendo mortais. Por mais fortes que sejam, jamais terão controle absoluto sobre a vida ou sobre a morte. Mar-Vell passa todo o seu restante de tempo ao lado de Elysium. Ele lamenta o fato de terem tido tão pouco tempo juntos, gostaria de conhecê-la ainda mais, de viver a família que sempre sonharam construir em Titã, e Elysium revela que durante anos acreditou que perderia o marido em batalha enfrentando algum grande vilão do universo. Jamais imaginou que o destino seria tão diferente. Mesmo tomada pela tristeza, ela encontra um pequeno conforto em saber que poderá permanecer ao lado dele até seu último suspiro. Rick Jones também aparece completamente destruído. Desde o momento do diagnóstico, ele se recusou a aceitar a morte do amigo e fez de tudo para que pudesse salvá-lo, e falhou. Uma das despedidas mais simbólicas também nesse momento foi a de um general Skrull. Durante décadas, Skrulls e Kree travaram guerras intermináveis e o próprio Capitão Marvel enfrentou inúmeras vezes aquele império alienígena. Ainda assim, diante da morte, toda a rivalidade desaparece. O general presta continência e reverência a Mar-Vell como um dos maiores guerreiros que já enfrentou. Um grande gesto de respeito entre dois soldados que passaram a vida inteira em lados opostos. Os únicos que não haviam nenhum representante são justamente os Kree. Sua antiga raça não apenas ignora sua condição, como comemora a notícia de sua morte iminente. Mas isso já não machuca Mar-Vell. Durante toda a vida ele foi tratado como um traidor e alguém indigno de seu próprio povo. Naquele momento ele já não buscava qualquer tipo de reconciliação. Ele agora queria ficar apenas ao lado das pessoas que amava. Enquanto isso, o mentor continua procurando desesperadamente uma cura, mas pouco tempo depois, o inevitável acontece. Mar-Vell entra em coma. O tempo passa e quando a noite cai, todos os heróis reunidos em Titã permanecem ao lado de sua cama, aguardando aqueles que seriam seus últimos instantes de vida. Porém, ainda faltava uma última despedida. Nas profundezas de Titã, a estátua de pedra de Thanos começa a emitir uma intensa luz dourada. O Titã louco havia retornado. Mesmo depois de tudo que aconteceu entre os dois, existia algo que Thanos ainda precisava fazer. Ao entrar silenciosamente no quarto, encontra seu maior adversário completamente indefeso. Por um instante ele observa aquele homem que durante anos foi seu principal rival. Então Thanos diz que se recusa a aceitar que aquela seja a imagem definitiva da morte do Capitão Marvel. Ele não deseja se despedir de um adversário tão formidável, derrotado apenas por uma doença. Thanos então restaura completamente o corpo de Mar-Vell. Capitão Marvel volta a respirar novamente. Sua força retorna, seu uniforme reaparece e pela última vez ele volta a ser o herói que sempre foi. A partir daqui, a HQ começa a brincar constantemente com quem tá lendo. Toda aquela sequência estava realmente acontecendo ou seria apenas o último sonho de um homem à beira da morte? Nunca teremos essa resposta e os dois são teletransportados para um gigantesco salão, onde diante deles pulsa um enorme coração. Thanos revela que aquele é o próprio coração do universo, responsável por bombear a existência do Capitão Marvel, e promete destruí-lo. E assim começa então a batalha final. Ao longo do confronto, Thanos invoca praticamente
todos os grandes inimigos que Mar-Vell enfrentou durante sua vida, obrigando o herói a reviver toda a sua trajetória enquanto sua energia é drenada pouco a pouco por Thanos. Essa sequência, além de representar uma luta física, representa também o conflito entre duas formas completamente opostas de enxergar a existência. Desde sua criação, Jim Starlin sempre retratou Thanos como alguém obcecado pela morte, não apenas pela entidade cósmica que a representa, mas pelo próprio conceito do fim. Thanos ama aquilo que é absoluto. A morte, ela não muda, não sente, não sofre, nem se decepciona. Ela é o ponto final de toda a existência. E para ele, a vida é justamente o contrário de tudo aquilo. Uma sessão interminável de dores, perdas, frustrações, fracassos e incertezas. É por isso que durante o combate, Thanos insiste que mesmo nos momentos de felicidade, a vida inevitavelmente conduz ao sofrimento. Mar-Vell, por outro lado, representa exatamente o oposto dessa visão. Mesmo sabendo que iria morrer, que iria perder todos os seus amigos, que durante sua vida foi maltratado e exilado pelo seu próprio povo, mesmo vendo todos os seus sonhos serem interrompidos, ele jamais deixou de acreditar que viver havia valido a pena. No fim das contas, o escritor transforma essa batalha em algo muito maior do que um confronto entre herói e vilão. É um grande debate entre duas filosofias. De um lado, o Thanos enxergando a morte como o único destino digno de admiração, e do outro, Mar-Vell mostrando que justamente por ser limitada, a vida é o bem mais precioso que existe. O herói reúne as últimas forças que ainda restam em seu corpo e, um a um, derrota todos os inimigos que marcaram sua trajetória, até que finalmente fica frente a frente com Thanos. Com um último golpe, ele desfere um poderoso soco contra o Titã. O corpo de Thanos então se despedaça, mas não como carne e osso, ele se rompe como uma estátua de pedra. É aí que o verdadeiro Thanos surge diante dele. Ao seu lado está aquela que sempre foi o objetivo de sua devoção, a Senhora Morte. Thanos revela que tudo aquilo era apenas a última manifestação de sua existência no plano mortal. Mesmo sendo um dos seres mais poderosos do universo, ele também reconhece uma verdade inevitável. Todos são finitos, inclusive ele, e chegar enfim a hora de Mar-Vell. Mas ao contrário do que sempre imaginamos sobre o vilão, Thanos não aparece ali como um carrasco, ele age quase como um guia. Pela primeira vez não existe ódio entre os dois, existe apenas respeito. Thanos pede que Mar-Vell não tenha medo, que a morte não deve ser encarada como um castigo, mas como uma passagem, uma ponte para aquilo que existe além da vida. E então acontece o momento mais bonito de toda a graphic novel. Mar-Vell percebe que realmente não sente medo. Durante toda a sua existência, ele amou viver. Amou as pessoas que conheceu, os amigos que fez, as batalhas que travou e até mesmo os erros que cometeu e o sofrimento que passou fizeram parte da pessoa que ele se tornou. Ele viveu uma trajetória finita, mas justamente por isso ela havia sido tão preciosa. No fim, Mar-Vell compreende que a morte nunca foi sua inimiga, ela sempre foi apenas o destino inevitável de todos aqueles que um dia tiveram o privilégio de viver. Sem nenhum tipo de arrependimento ou raiva, ele se entrega à morte. Temos então o quadro mais bonito da HQ, com Mar-Vell, Thanos e a Senhora Morte caminhando juntos para o plano além da vida. Enquanto isso, no plano mortal, o sinal de seus batimentos desaparece lentamente dos monitores e os aparelhos são desligados. E cercado por todos que ele amou durante toda a sua vida, o Capitão Marvel morre. E é assim que termina a história. A recepção da HQ após o seu lançamento foi extremamente positiva. Jim Starlin teve a coragem de fazer aquilo que parecia impossível para um quadrinho de super-herói, dar um fim definitivo ao seu protagonista. Mas mais do que contar uma história triste, a morte do Capitão Marvel entregava uma profunda reflexão sobre a vida. A morte é a forma como lidamos com a inevitabilidade do nosso próprio fim. Mais de 40 anos depois, a obra continua sendo considerada uma das maiores graphic novels já publicadas e consolidou Jim Starlin como um dos quadrinistas mais importantes da história da Marvel. O impacto da HQ foi tão grande que Mar-Vell jamais retornou à vida.
Em um universo onde praticamente toda morte acaba sendo revertida, o Capitão Marvel permanece como uma das raríssimas exceções. Parte disso se deve ao enorme respeito que a indústria desenvolveu por essa história. Reviver o herói significaria enfraquecer justamente aquilo que tornou a graphic novel tão especial, que foi a coragem de aceitar que algumas despedidas precisam permanecer definitivas. Além de todo o aspecto pessoal que a história tinha para o Jim Starlin. Ela nasceu da perda de seu próprio pai para o câncer e acabou se tornando uma forma de transformar o luto em arte. Alterar esse desfecho significaria mexer não apenas em um clássico dos quadrinhos, mas em uma das histórias mais sinceras já escritas dentro do gênero. E que, se tentassem fazer algo do tipo, certamente haveria uma imensa rejeição por parte dos leitores. Então, ao invés de trazer o Marvel de volta, a Marvel preferiu seguir para outro caminho. O título de Capitão Marvel passou a ser dado por diferentes personagens ao longo das décadas, mantendo vivo o legado do herói sem desfazer o significado de sua despedida. Atualmente, a personagem mais conhecida a carregar esse manto é a Capitã Marvel Carol Danvers. A história, portanto, se tornou um marco absoluto, conseguindo transformar a morte de um herói em algo totalmente permanente. E se você gostou do vídeo e quiser que eu comente mais sobre essa fase cósmica do Jim Starlin, por exemplo, a Guerra de Thanos ou a própria Saga do Infinito, por favor, se inscreve no canal e deixa o like para eu saber que vocês gostaram de toda essa narração. Recomende aqui também outras histórias de personagens marcantes e desconhecidos que eu possa trazer aqui pro canal. E é isso, obrigado por assistir.